uma linha reta e fomos, a cada rodada, explorando diversas partes do corpo nesse trajeto, né? Nesse caminho que a gente determinou. Mas a cada rodada a gente investigava um segmento do corpo por vez. E na aula de hoje nós vamos fazer exatamente a dinâmica oposta. Nós vamos fazer associações corporais. Afasta os móveis um pouquinho, tá? O quanto baste para você. Deixa aí pertinho de você uma garrafinha com água para você tomar sempre que necessário, tá bom? Vai durar mais ou menos uns 25 minutos. É uma atividade de experiência individual, tá? Pode colocar as suas músicas preferidas, as músicas que você gosta de ouvir, que você gosta de dançar. Coloca também uma roupa confortável, deixa os pés descalços, certo? Vamos lá? Vamos começar a nossa tarefa de hoje? Tenham uma boa aula, divirtam-se. Bom, você afastou os móveis um pouco, né? Colocou uma roupa leve, confortável. Já aproveita e deixa uma garrafa com água pertinho de você, tá? Sempre que você sentir sede e precisar se recuperar, vai ali, toma um pouquinho de água e volta, tá? Hoje a gente vai começar em pé. Em pé, organiza seu corpo nessa posição. Organiza seu corpo nesse lugar, perceba o lugar em que você está, o espaço que o seu corpo ocupa, perceba a distância que o seu corpo toma das outras pessoas ou dos móveis ao seu redor, né? Perceba como está o seu corpo, apenas sinta, tenha a sensação sobre o seu corpo, sobre você, sobre o espaço. Imagina como está o seu corpo, né? Você pode imaginar o seu corpo? Você consegue fazer essa imagem do seu corpo na cabeça? Perceba onde está cada parte do seu corpo, a sua cabeça, o tronco, o quadril, os braços, as pernas. Faça esse exercício mental, tá? Perceba tudo isso a partir das sensações que você tem. Perceba como essas partes estão no espaço. Perceba os apoios que seguram e sustentam o seu corpo, quais são eles. Perceba seu equilíbrio, perceba a sua temperatura, a respiração. Procure sempre estar consciente, tá? A pensar em tudo isso, tá bom? Vamos começar nossa dinâmica de hoje, tá? Ao contrário do que a gente fez na última aula, lembra? Nós trabalhamos com partes do corpo isoladas. Uma parte e depois a outra, bem segmentado do resto do corpo, tá? Hoje a gente vai começar o nosso trabalho sempre pensando em duas partes do corpo trabalhando juntas, tá? Mais uma vez, inicialmente eu vou sempre propor as partes do corpo para vocês investigarem, tá bom? Vamos lá, vamos começar então? Pode ficar à vontade para se movimentar, para buscar construções, tá? Sempre buscando uma progressão do seu trabalho, tá? Cada vez uma consciência maior sobre isso que você faz. Vai deixando o corpo livre, sujeito ao movimento, vai deixando o movimento chegar aos poucos. Perceba como está a sua respiração agora. Vai engajando, né? O pé. Já perceba lá o pé, a mão. Mais uma vez, vai deixando o corpo livre.
Vai deixando o movimento chegar aos poucos. E a gente vai começar com o pé e a mão. Qual pé, qual a mão, você pode escolher, tá? Começa associando essas duas partes do seu corpo, percebendo o que elas podem fazer, o que elas não podem. Vai explorando como é possível dançar essas partes. Vai descobrindo o que pode sair dessa relação, dessa associação. Começa procurando também, né, além de associar essas partes, começa a associar também a distância que há entre elas, tá? Perceba que o pé, ele tá lá embaixo, tá lá no nível baixo, lembra? E a mão tá lá em cima, ela tá mais alta, né? Ela tá lá no nível alto. Explora essa diferença. Deixa o pé ir até a altura da mão, deixa a mão descer até a altura do pé, tá? Experimenta essa troca de nível. Mais um pouquinho, experimentando pés, mãos. Se você quiser, também pode ficar à vontade para ir até o chão, para subir, tá? Fica bem à vontade. Mais um pouquinho, sempre explorando as possibilidades, né? Para se movimentar, sempre usando os pés, as mãos, uma, outra, as duas juntas, mas sempre com relação lá no pé. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, o pé, perceba o que é possível fazer com o pé, o quanto é possível movimentar esse pé, fazer novas formas, novos desenhos. Mais um pouquinho, continua. Continua aí nessa associação, tá? E já começa a pensar, já começa a perceber o quadril. Coloca a sua atenção no quadril, começa a perceber o ombro e já vai associando essas duas partes, tá? E já muda seu foco. Agora é quadril e ombro, tá? Vai percebendo essa descoberta, vai percebendo essas partes, o quadril, o ombro. Vai deixando o pé e a mão parando aos poucos, né? Dando lugar para outras partes. Vai percebendo como você pode usar o quadril, o ombro. Você pode aproximar um do outro, você pode afastar essas duas partes, né? Quadril e ombro, e vai compondo essa criação, vai criando movimento, formas, poses, desenhos, tá? Vai preenchendo o espaço com essa relação, né? Com a relação dessas partes. Mais um pouquinho. Sempre buscando aí, né, colocar uma relação de movimento entre elas, tá? Sempre pensando quadril e ombros juntos, né? Perceba como eles interagem, como eles se complementam, tá? E deixa a criatividade livre e o repertório que você tem sempre à mão, tá?
Sempre usa desse repertório que você já tem. Mais um pouquinho, continua. E continua com o quadril e o ombro, tá? Pode continuar. Deixa acabar aos poucos, deixa esse movimento do quadril ir embora, deixa o movimento do ombro se dissipar no espaço, tá? Deixa ele desaparecer no espaço e já começa a incorporar, já começa a pensar lá na parte de trás do seu pé, lá no calcanhar, junto com o cotovelo. Vamos buscar lá embaixo o calcanhar e aqui em cima o cotovelo, tá? Essas duas partes bem improváveis, né? Como você associa essas duas partes, né? Lá embaixo o calcanhar, né? Essa parte de trás do seu pé e lá em cima o cotovelo. Como você movimenta essas duas partes, né? Como essas partes, elas podem alterar o seu equilíbrio. Como elas podem também mexer um pouco, né, com a sua percepção sobre a direção. Perceba como o movimento que você propõe, ele pode acontecer atrás de você, né? Ou na sua frente. Perceba como a associação dessas duas partes, ela vai modificar a maneira como você vai usar as direções, né? À frente, atrás, os lados. Mais um pouquinho, explora mais um pouquinho esse calcanhar, junto com o cotovelo lá em cima, né? Como é possível usar essas duas partes no movimento? Cotovelo é livre, né? Ele tá lá em cima. O calcanhar tá mais rígido, tá mais longe, né? Como são essas percepções? Vai buscando coordenar essas duas partes, tá? Vai criando aí mais uma vez formas, torções, desequilíbrios, tá? Pode aproveitar o chão também, né? Ao invés de lidar com o equilíbrio, né? Ficando em pé ou com o desequilíbrio, no chão você vai precisar lidar ali com o peso do corpo, né? Com a gravidade, tá? Trabalha com essas duas instâncias também. Mais um pouquinho, experimenta mais um pouquinho, ou em pé, experimenta o desequilíbrio, ou vai lá no chão, experimenta abandonar o corpo no chão e tentar associar, né? Manter essa associação entre o calcanhar e o cotovelo. Mais um pouquinho com o calcanhar e o cotovelo. Aí vai chamando, né, mais uma vez para o seu movimento, vai chamando agora as costas para o trabalho, tá? A gente vai chamar as costas e o joelho. Mais um pouquinho, vai deixando, né, aquele movimento do calcanhar indo embora, o movimento do cotovelo deixa dissipar no espaço, tá? Não precisa ter pressa e já vai aí recrutando as costas, os joelhos, né? E já vai propondo, vai compondo a sua pesquisa, né? A sua busca pelo movimento, né? Que essas duas partes podem gerar. Vai descobrindo essas possibilidades,
vai procurando possibilidades. Lembra de se aproveitar de todas as direções, tá? É muito importante usar as direções para frente, para trás, tá? Explora, investiga como é fazer movimentos atrás do seu corpo, tá? Lá atrás, como é para as costas, essa tentativa de ir para trás, o joelho, como você pode mandar esse joelho lá para trás do seu corpo, tá? Investiga, explora com afinco essas direções. Você pode explorar as que você já conhece, você pode procurar outras, né? Pode investigar outras possibilidades, tá? Sempre trazendo algo para o seu trabalho, certo? Perceba como as costas são móveis, flexíveis. Perceba o joelho. Você pode trabalhar com um ou com o outro. E você também pode associar os dois, né? Junto. Mais uma vez, associando, né? Joelho e costas, tá? Vai compondo esse corpo que dança com as costas, que dança com o joelho, ou com um, ou com dois, mas sempre associando as partes, tá? Respira. Lembra de respirar também, né? Lembra de deixar o corpo confortável com isso que você está fazendo. Tudo isso de modo consciente, tá? Saiba o que o seu corpo está fazendo, saiba como ele está respirando, perceba tudo isso, tá bom? Aí, continua mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí, pode continuar, cada um no seu tempo, tá bom? E aí a gente vai colocar duas partes que estão próximas, tá? A gente vai colocar aí a cabeça, a gente vai juntar a cabeça e o ombro. Vamos associar essas duas partes, né? Que estão bem próximas, né? Elas não estão distantes, como o cotovelo e o pé, ou como o quadril e a cabeça, né? A gente vai trabalhar agora com duas partes que estão bem próximas, a cabeça e o ombro. Vai trazendo essas duas partes, vai propondo movimento, gesto, figuras, poses, formas. A ideia é sempre colocar em movimento, tá? Cabeça e ombro. Como é possível associar essas duas partes, né? Estarem próximas favorece o movimento, dificulta, ajuda na associação, né? Como você percebe as possibilidades de movimento dessas partes? Como você percebe essa associação? A cabeça lá no topo do corpo, né, tem toda a liberdade de movimento, espaço. E o ombro consegue acompanhar esse movimento? Consegue ali se associar à cabeça? Pode experimentar, né, diferentes velocidades, direções mais uma vez.
Você pode girar em torno do seu próprio corpo. Lembra que tem um espaço disponível para você, tá? Você pode usar esse espaço para se deslocar, tá? Mas não quero que você se preocupe muito no deslocamento, tá? Não é importante agora. O importante é realmente associar o movimento entre a cabeça e o ombro. E continua mais um pouquinho. Deixa o corpo dar conta do movimento, tá? Vai deixando o movimento sair, deixando fluir. E agora você escolhe duas partes do seu corpo. Agora você é quem escolhe duas partes do seu corpo para associar, tá? Para trabalharem juntas. Quais partes nós temos à disposição, né? Pode ser o pé, joelho, quadril, as costas, braços, cabeça, cotovelos, mãos, ombros. Vamos trabalhar com partes grandes que ocupam espaço para a gente poder entender essa dinâmica, tá? Depois a gente passa para partes bem menores. Mais uma vez, escolhe as partes do seu corpo. Vai lá. Agora é sua vez de escolher, eleger essas duas partes do corpo, tá? Lembra das dinâmicas, das qualidades, dos níveis, sempre pensando nessa progressão, tá? A cada trabalho parecido com esse, a ideia é sempre ir colocando tudo aquilo que você já aprendeu, tá? É como se fosse realmente um acúmulo de saberes, um acúmulo de conhecimento, tá? Vai colocando tudo que você já sabe sobre qualidade de movimento, dinâmica, as velocidades, né? Os níveis. Experimente formas variadas, deslocamentos, o que mais? A energia que você coloca no gesto, né? O esforço que você usa na sua atividade, o equilíbrio, a estabilidade, ou ainda, né, o desequilíbrio, a instabilidade. Vai colocando tudo isso, tá? Vai deixando o corpo responder. E conforme você movimenta as duas partes escolhidas, conforme você associa essas partes, deixa o movimento ser bem leve, tá? Deixa ele acontecer conscientemente. Perceba de fato o que você fez, como você fez, tá? Perceba como está seu corpo. Aproveita mais um pouquinho. Deixa o corpo à vontade, tá? É importante estar confortável na ação, tá? É importante estar confortável na prática, tá? Então, vai dosando o seu esforço. Mais uma vez, aproveita as qualidades de movimento que você conhece, as direções, que mais? Os níveis, né? Vem agregando tudo isso, tá? Vem somando, vem compondo a sua dança. Vem preenchendo esse espaço com seu corpo,
com seu movimento, com as partes que você escolheu, com a sua presença, tá? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, bem consciente, com as partes que você escolheu. Muito bem, muito bem. Vai aos poucos deixando o movimento ir embora. Vai aos poucos deixando o corpo ficar quietinho. Vai deixando esse movimento partir. Vai deixando essa agitação sair, tá? Vai deixando o corpo tranquilo para ele se autorregular, tá? A gente pode terminar em pé mesmo, apenas deixa o movimento ir embora, deixa o movimento partir. Vai trazendo a respiração, tá? Cada vez mais tranquila, calma. Vai se dando conta do estado que o corpo toma agora, né? Vai parando de estimular o corpo, deixa ele realmente se aquietar, silenciar. E fazemos uma respiração bem consciente. Puxa bastante ar para dentro desse corpo. Deixa esse corpo cheio de ar, tá? Deixa bem inflado. E solta o ar bem devagar, tá? Vai soltando esse ar, vai deixando o corpo se reorganizar, tá? Se autorregular. Pode ficar aí mais um pouquinho, tá? O quanto for necessário, pode ficar, pode relaxar, tá certo? A nossa aula fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima! E como foi essa atividade para você? Mais uma vez, nós trabalhamos aqui individualmente uma atividade que também poderia ser feita em duplas, em trios, em grupos e em quantas divisões fossem necessárias, certo? Esse tipo de material, ele é um material muito flexível e ele pode ser reaproveitado, ele pode ser revisitado por professores, por instrutores, né, das mais diversas práticas da dança aí. Dá para fazer muitas variações de exercícios a partir dessa base. E esse tipo de atividade, ele também é muito importante para que a gente quebre, né, e ensine aos nossos alunos também a quebrarem algumas ideias, né, já estabelecidas, algumas ideias sobre o que é o movimento. Para aqueles que vêm de outras técnicas, outras práticas, né, outras experiências, pode haver aí um certo receio de fazer atividade de improvisação ou ser estimulado a movimentar-se por conta própria, sem que o movimento ele tenha sido preconcebido por alguém. Isso porque às vezes pode-se compartilhar a ideia, né, de que o movimento ele pode de repente sair feio ou bonito. Isso vai construindo uma concepção, às vezes, né, um pouco equivocada sobre o que é dançar, sobre o que é se movimentar, né? E muitas vezes isso pode desestimular o praticante e até intimidá-lo, tá? Então esse tipo de atividade ele contribui muito para que a gente quebre esse tipo de construção, né? Esse tipo de valor acerca da dança, acerca do movimento, tá?
Na próxima aula falaremos mais sobre essas e outras possibilidades para fazer dançar. Eu aqui e você na sua casa. Corta!